Agora a gente conta uma história inspiradora. A história de uma professora que superou as várias adversidades da vida e conseguiu vencer através da educação. Com a infância vivendo no lixão, Patrícia Rosas poderia ter tido um futuro bem diferente. Mas ela persistiu, correu atrás de um novo horizonte e hoje é o exemplo para que outras pessoas consigam estudar, aprender e sonhar com um futuro melhor. Acompanhe a reportagem especial de Tiago Marques com imagens de Ricardo Fraga e edição de Tiago Albuquerque. Carolina de Jesus, 2 de agosto. Vesti os meninos que foram para a escola. Eu saí e fui girar para arrancar dinheiro. Passei no frigorífico, peguei uns ossos. As mulheres vasculham o lixo procurando carne para comer. E elas dizem que é para os cachorros. Até eu digo que é para os cachorros. Nas páginas de um livro, um sonho que nunca deixou de ser escrito. Quem vê Patrícia hoje em sua sala de casa estudando, nem imagina o que a trouxe até aqui. Acostumada com as adversidades que a vida impôs sobre a trajetória dela, Patrícia provou, com a ajuda do tempo e de muita fé e esforço, que nem sempre o ser humano é fruto do meio em que vive. Eu tenho 10 irmãos, todos escadinhas. A gente viveu muito na rua, a gente brincou de tudo na rua. Mas tem uma parte dessa minha infância que é um pouco muito difícil para quem era criança, que era viver do lixo. Então, eu passei boa parte da minha infância dentro do maior lixão de Campina Grande. Catava reciclável, mas principalmente catava osso, porque pesava mais, valia mais. Naquela época a gente procurava muito osso para trocar numa fábrica que ia fazer sabão. Então, assim, eu tenho muita memória dessa minha infância, nesse momento, a chegada do carro do lixo, a disputa, né, pelo melhor lugar ali para pegar as melhores coisas que caíam do carro, a corrida dentro do lixo com outras crianças, com pessoas mais velhas. Então, essa é uma cena que eu tenho muito presente, né, inclusive na memória olfativa, né? Eu lembro até hoje desse cheiro, daquele cheiro do lixão. Com uma família que não encontrava alternativa para sobreviver, Patrícia, ainda criança, dividia a rotina de catadora com os estudos na educação básica. E as mesmas mãos pequenas que separavam os restos do lixo encontravam firmeza nos livros do lixão para agarrar um futuro promissor. Na minha infância eu passei fome. Eu catava comida no lixo para comer, eu pedia esmolas nas ruas. Então, a escola, eu tinha segurança alimentar com a merenda escolar. Então, já era um lugar que eu me sentia bem. Eu tinha segurança dentro da escola porque ninguém mexia comigo, né? Você é uma criança vulnerável, você está na rua, você está em situações vulneráveis. Dentro da escola eu me sentia protegida. Então, a escola era um lugar onde eu tinha as histórias dos contos de fadas, onde eu tinha os livros, onde eu tinha aprendizagem. Então, aquele lugar sempre foi mágico para mim. Então, era um trabalho de conciliação mesmo. Eu podia estar nas ruas pedindo esmolas, eu podia estar dentro do lixo catando osso, mas no expediente eu estava dentro da escola. E como numa leitura onde a imaginação dá novos contornos a realidades distintas, Patrícia começa a escrever a própria história em um livro marcado pela esperança. Torna-se professora por acreditar que a educação iria transformar a vida dela e a dos alunos. Quando eu chegava à escola, eu encontrava minha professora Rosa. Ela recebia os alunos na porta da escola e ela nos dava um abraço. E eu me sentia muito feliz com aquele abraço dela, porque o perfume dela exalava. Então, era uma troca de perfumes, do meu perfume do lixo com aquele perfume da professora. E aí eu acreditei, eu disse, puxa vida, eu quero ser professora porque eu quero cheirar. Olhava para mim, a professora dizia, ela é diferente, eu quero ser como ela. Então, ali com 7 anos de idade, eu disse, esse cheiro que me impregna hoje não pode ser o cheiro que eu vou levar para o resto da vida. Eu quero o cheiro da professora Rosa. Hoje, ao recordar o passado,
vive um presente de vitórias. Escritora, premiada nacionalmente e recém-empossada professora na Universidade Federal da Paraíba, Patrícia, que tem em seu nome a palavra rosas, revela que os espinhos a ajudaram a trilhar este caminho de conquistas. E o que eu mais fico feliz desse lugar que eu ocupo hoje é saber que eu vou poder contribuir com a minha experiência com estes novos estudantes de graduação que irão atuar na educação básica, de onde eu vim, seja zona rural, seja zona urbana, escolas públicas ou escolas municipais ou estaduais de diferentes realidades. A beleza das rosas supera os espinhos. Ninguém deixa de ganhar rosas porque elas têm espinhos, né? Então, lembrando que aqui os frutos sempre são melhores do que todo esse processo difícil. Então, vale a pena. Certamente, essa história de inspiração não ficará guardada em instantes empoeiradas, pois revela o poder transformador da educação. Patrícia Rosa, que história inspiradora. Como é bom poder mostrar histórias assim, contar histórias assim. Parabéns à nossa equipe, né, envolvida toda aí desde a produção até a edição toda, né? A Tiago e Ricardo foram lá, o Tiago Albuquerque editor, a quem produziu a pauta, né? Enfim, é uma história realmente muito inspiradora.